Após retornarem do confronto, Sato e seus companheiros são chamados ao castelo para receber uma honraria do rei Lloyd. Porém, ao se deparar com tantos rostos ao mesmo tempo, Sato acaba ficando um pouco nervoso e, para piorar a situação, ele leva um tapa bem forte da Rose, bem no meio da cerimônia. Também a dancinha que ele faz naquele momento, velho. Lembrei daquele meme, se aquete aí. Mesmo com esse momento desconfortável, Sato se sente contente por estar sendo premiado, já que nunca havia sido reconhecido como recompensa em seu mundo anterior. De volta em casa, ao olhar para o lado, ele repara que Blurin parece ter engordado um pouco durante esse tempo que esteve ausente. Ele logo começa a brincar com as novas gordurinhas do amigo, e que não agrada muito Blurin. Enquanto se diverte, Kumon se aproxima de Sato e o informa que alguém do castelo está pedindo para vê-lo. Sato questiona o motivo desse chamado novamente, mas Kumon apenas responde que ele deve ir imediatamente, pois o assunto é urgente. Sato segue em direção ao castelo, mas é interrompido no caminho por diversos moradores que fazem questão de agradecê-lo pessoalmente pela sua ajuda. Depois de atravessar toda aquela confusão, ele finalmente chega ao castelo e comenta com o guarda o quanto foi difícil caminhar pelas ruas. O guarda, ao ouvir isso, diz que é natural com essa comoção, já que Sato teve um ótimo desempenho na batalha. Ele também aproveita para agradecer pelos feitos do jovem. Sato, por sua vez, responde que os cavaleiros também o protegeram em diversos momentos durante o combate. Ele lembra que ele mesmo cuidou da equipe de resgate. Então todos tiveram seus méritos. Em seguida, ele diz que pretende contar com a ajuda daquele guarda caso precise de um guarda-costa. Outro guarda, ouvindo a conversa, comenta que Sato tem um bom instinto para escolher aliado, já que Haruko, o homem em questão, é habilidoso tanto em feitiço quanto em espada. Inclusive, acredita que Haruko poderia integrar a elite dos Cavaleiros Reais, se desejasse. Após passar pela segurança, Sato finalmente encontra o rei, que lhe diz que sua ajuda será necessária mais uma vez. Curioso, ele pergunta o que deve fazer, e Singles solicita sua colaboração para interrogar o Cavaleiro Negro. Sato então se lembra da jovem por trás daquela armadura e quer saber se o interrogatório está sendo violento, mas é informado que não. Singles revela que a garota não demonstra lealdade absoluta ao exército do Lorde Demônio e respondeu às questões perguntadas de forma cooperativa. No entanto, eles ainda não conseguiram extrair todas as informações desejadas. O principal objetivo é obter mais detalhes sobre os funcionamentos mágicos dos combatentes inimigos e suas habilidades especiais. Segundo Singles, a garota se dispõe a colaborar com uma condição de ver Sato. Então a cena muda. Emukami decide acompanhá-lo, temendo que algo aconteça, mas Sato garante que a moça está contida e lembra que Emukami já havia recebido um golpe da mesma garota anteriormente. Ela acaba aceitando ir junto, então, como consideração, dizendo que pode servir como proteção. No caminho, Sato reflete sobre como seus ataques surtiram efeito nela. Singles explica que a afinidade da jovem com magia negra é total vulnerável à magia de cura, que é o tipo usado por Sato. Ao recordar os ataques intensos que aplicou nela, Sato pergunta se ela foi tratada, mas descobre que ela nunca tirou a armadura desde a recuperação da consciência. Chocado, ele corre até a cela, onde ela está lá. Ao vê-la, tenta conversar sobre os ferimentos que pode ter causado, mas a moça, em vez de se preocupar, demonstra surpresa com a sensação da dor, dizendo que nunca havia experimentado aquilo antes. Mudando de assunto, ele pergunta por que ela quis vê-lo, e ela responde que apenas queria olhar de novo para quem o derrotou. Sato então pede autorização para curá-la. Aproxima-se da garota e estende a mão, usando um feitiço curativo. Ao perceber que a cura está fazendo efeito, ele dissolve o capacete mágico dela também e cura por completo. Quando se prepara para sair, ela implora para que ele fique mais um pouco, dizendo que nunca havia sentido uma magia tão aconchegante.
Sato, sem conseguir recusar, permanece ao lado dela por mais um momento. Vou falar nada, mas a prova ela não era, hein, do Sato, hein? Zoeira. Mas que ela é bonita, ela é, velho. No dia seguinte, Rose é convidada para um treino. E Sato questiona o motivo. Ela explica que o exército do Rei Demônio pode atacar novamente e deseja prepará-lo melhor. Ele comenta que ainda precisa aprimorar sua magia de cura, pois ainda não consegue lidar com aqueles males complexos, como doenças. Rose diz que isso exige etapas, mas por hora o treino será físico e para começar, ela promete dar um soco bem forte, assustando Sato. E ele foge dizendo que seu corpo não resistirá a um golpe sério. Porém, quando ela o alcança, ela o acerta e ensina que, embora ele possa curar seus próprios ferimentos, não consegue regenerar danos causados por armas amaldiçoadas. Por isso, ela o aconselha a esquivar-se, mesmo que pareça perigoso. Rose diz que pegará leve, mas Sato insiste que ela não deveria agredir seus subordinados, nem mesmo de brincadeira. Ela o lança para o alto e parte para o outro ataque. Depois de receber o primeiro golpe, Sato desmaia e, ao acordar, pensa que tudo não passou de um sonho ruim. Mas Rose aparece para continuar o treino. Coitado. Ela o tranquiliza, dizendo que ele resistiu ao golpe anterior. 3 dias depois, ele vai visitar o Cavaleiro Negro e conta o que tem feito. A garota mostra desinteresse, perguntando por que ele veio. Sato explica que Rose estava ocupada e por isso está livre. Ele então volta a conversar com ela e pergunta sobre seus planos. A garota responde que agora não é ela que decide seu futuro. Com isso, ela pede que Sato vá embora. Enquanto isso, Rose vai até o rei e ele faz umas perguntas. Sato decide visitar seus amigos e, ao reencontrá-los, ouve que Kazuki está treinando duro para melhorar suas habilidades mágicas. Célia o adverte a não exagerar. E ao ouvir isso, Sato percebe o clima romântico entre os dois, o que deixa um tanto enciumado, já que sua mestra é uma verdadeira casca dura com ele. Kazuki, ao vê-lo, se aproxima e eles começam a conversar sobre a garota de armadura. Célia revela que conseguiu informações úteis graças a ele. Afirma que a confiança do rei em Sato só cresce. Ela diz que ele não estivesse na batalha, tudo seria diferente. Sato minimiza sua importância, mas Kazuki interrompe, lembrando que sem ele nada teria sido possível. Mas quando ele vai continuar a frase, percebe que está muito perto da princesa e decide mudar de assunto, voltando ao treino. Porém, antes que ele se afaste, Célia o segura e insiste que ele terminasse a frase, querendo saber o que aconteceria com Kazuki se Sato não estivesse lá. Ao longe, Sato vê Kazuki escondendo da princesa que quase morreu pelas mãos do Cavaleiro Negro. Pensando nela, ele se pergunta qual será o destino da moça, já que ela ofereceu as informações que o rei precisava. Ele acredita que não será executada. Enquanto isso, ela também pensa em Sato. Sei não, hein? Sem saber qual será o próximo passo dele. Rose então aparece diante dela, dizendo que está amando do rei. A garota pergunta o que ela deseja. E Rose explica que só existe 2 opções: aceitar a prisão perpétua ou aceitar a proteção de Rose, que também se dispõe a transformá-la em um demônio justo. A garota o chama de tola e Rose responde com um golpe mágico em sua cabeça. Ela explica que o rei não costuma eliminar seus prisioneiros, especialmente porque os demônios valorizam muito seus aliados. Se ela for morta, o inimigo ficará ainda mais perigoso. Para evitar isso, Rose sela sua magia com um dispositivo especial e afirma que seria complicada mantê-la presa indefinidamente. Ao ouvir isso, a garota diz que não pode recusar nada, pois está sob o controle de Rose. Enquanto isso, Sato continua seu treino com Brurin, até que Rose aparece com um chute e o lembra que é o seu dia de descanso. Ele repara algo estranho nas costas dela e descobre que se trata da
própria Cavaleira Negra. Pergunta por que ela está ali, e Rose diz que pretende treiná-la para ser uma mensageira da equipe de resgate. Sato considera isso arriscado, mas Rose o tranquiliza, dizendo que a magia da garota foi selada e que ela mesma supervisionará os treinos. Durante o treinamento, a garota acorda e Sato fala para ela: "Meus pêsames." Coitada. Mais tarde, Sato vai à sala de Rose e informa que ela se queixou dos treinos, mas ficou calma depois do banho. Rose deduz que a jovem ainda não entendeu bem a situação. Sato então muda de assunto e pergunta o que ela quer dele. Rose conta sobre a conversa com o rei, que planeja uma aliança com outras nações para o combate ao exército do Rei Demônio. Para isso, serão enviados 3 representantes: Aimukami, o Kazuki e o próprio Sato. Surpreso, ele pergunta por que foi escolhido, e Rose responde que é evidente: o rei confia em suas capacidades. Além disso, ela lembra que todos do reino dependem do sucesso dessa missão. Por fim, pede que ele se prepare, pois ainda há tempo até tudo começar. No dia seguinte, caminhando pela cidade, Sato é abordado por suas 2 admiradoras, que o parabeniza pelo seu trabalho. Após se despedirem delas, o comerciante pede desculpa pelo tumulto anterior e garante que aquilo não se repetirá novamente. Sato segue e reencontra Suzune, com quem joga conversa fora, até que se depara com aquela garota raposa novamente, e ele se dispara e ele a pega no colo. E ela diz que está na hora dele retribuir o favor que recebeu. Para isso, ele precisa ajudar a salvar a mãe dela.